Bom, pessoal, vou falar uma coisa que eu falei lá no começo das lives, que é o seguinte: momento de crise é momento de transformação, né? Crise, na verdade, é mudança, tá, pessoal? Crise é mudança, não é algo que a gente tem aqui, né, que se preocupar demais, o que a gente tem que fazer é observar. Eu tenho observado muito nesse momento de crise, assim, é uma crise, vamos falar assim, escalas maiores, né? E aí eu tenho observado muito algumas questões e tenho aprendido muito, confesso que eu tenho aprendido muito mesmo a entender processos, a ser paciente, a aguardar um pouco vamos falar assim, alguns desafios que você não tem respostas, quer dizer, e às vezes as respostas chegam com o tempo. Então, vou falar de novo o que eu falei lá no começo, das lives lá, 3 semanas atrás, né? Pessoal, momento de crise é um momento de mudança, é um momento bom também, né? Então, é um momento também que a gente faz o dobro. A UNTO, a gente está aqui pela UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, e nós estamos ao vivo, então, pelo Instagram, YouTube, Facebook. Escolha a sua mídia e acompanhe lá. Lembrando que todas essas lives são gravadas e estão disponíveis no canal do YouTube UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Acompanhe a gente lá. A gente está criando aí uma rede super bacana e que tem também o pessoal no Telegram. Hoje eu coloquei, como prometido, eu falei ontem, hoje eu coloquei ali o manual do Slow Food e o manifesto do Slow Food pela educação, que a gente comentou da educação do gosto, e hoje a gente vai trabalhar a construção do gosto, como ontem, não é nem do gosto, é do sabor, né? Mas é porque o Slow Food fala do gosto. E então, equipe Unto, faz a gentileza, por favor, coloca para a gente o link de acesso ao Telegram. A galera que tiver disposição de entrar no Telegram também vai acompanhar com a gente. Pessoal, é para fazer em dobro. Então, nós vamos fazer o dobro, né? Nós vamos conversar o dobro, nós vamos trabalhar o dobro, né? Sem medo, sem questionar, sem discutir, né? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, porque nosso lugar é lá em cima, né? A gente já sabe onde é nosso lugar é lá em cima. Não tem ninguém que vai falar que a gente não é, né? Nosso lugar é lá em cima. Pessoal, olha, nós estamos falando da construção do sabor e hoje a gente vai continuar aquela métrica que a gente estava falando ontem, que é dessa questão da construção do sabor. Eu tinha lançado algumas perguntas ontem e eu vou retomá-las, né? A primeira coisa que a gente falou no começo da live de ontem era o que a pansagem. Pansagem, pessoal, para quem não sabe, é o segredo esquecido. A pansagem é o segredo esquecido. Por que é o segredo esquecido? Porque tão difundida quanto as bases de cozinha clássicas francesas ou europeias, a pansagem também faz parte do métier, mas por que será que ninguém fala de pansagem? Por que ninguém fala disso? Por que as pessoas falam, por exemplo, do mirepoix, que a gente discutiu tanto ontem, mas não falam da pansagem? É uma pergunta importante, né? Por que a galera esquece da pansagem? E aí eu trato muito isso dessa maneira. Pansagem é um segredo esquecido, né? E aí é importante a gente lembrar disso. A gente estava falando do mirepoix na noite anterior, né? Ontem a gente discutiu bastante isso. E por que mirepoix é tão discutido? Por que deglaçar é tão discutido? Mas a pansagem não é. Então, a pergunta que eu lancei ontem é: o que é a pansagem? E aí, algumas pessoas deram umas dicas, né? A Gabi estava ontem, deu dica, e a Lu, né? A Lu, que está com a gente aí todo dia, deu a dica também. Então, primeira coisa que eu vou retomar: o que é a pansagem? Segunda coisa que eu vou perguntar é mais duas, pô, e a gente combinou ontem também uma tarefinha, né? Fazer o mirepoix mineiro ou o mirepoix da sua região, né? O que você acredita como mirepoix. Então, eu tenho mais perguntas para hoje. Primeiro, né, o que é a pansagem? Segundo, o que é matignon? E terceiro, o que é remouillage? Bonita palavra, né? Remouillage.
remouillage, matillon e pansage. Ok? Vamos que vamos para a gente discutir essas questões que são importantes, questões importantes para a produção de sabor, e eu vou provocar mais uma vez reflexões hoje para a gente produzir sabores interessantes aí para a nossa culinária. Vamos lá. A Lu está aí na área. Lu, quer contribuir, Lu? A gente vai junto hoje. Fala para a gente aí, Lu. O que é a pansage? Porque foi a pergunta lançada ontem. Então, o que é a pansage? Né? E a galera ficou ainda na dúvida tal. Fala para a gente aí, ô Lu, contribui para a gente aí. O que é pansage para produção de sabor? Isso é um termo da cozinha clássica francesa, né? A cozinha clássica europeia, e a gente vai atribuir sentido para a gente, ok? Matillon, o corte tem que ser regular. Show de bola, Lu. Matillon, corte tem que ser regular, mas não é só isso, né? Cristiano, vamos lá. Técnica para escurecer ingrediente e dar mais sabor e aroma. Torna o ingrediente mais adocicado. Isso é a pansagem, é isso, Cristiano? Na verdade, assim, você falou, mas você não acertou lá no meio do alvo. Né? Você acertou, foi bem. Mas ainda falta assim, falar como é o processo, né? O que é o processo. Você falou o resultado, né? Show de bola, Lu. Colocar uma colher de extrato de tomate, aí, Cristiano, é isso aí. Colocar uma colher de extrato de tomate na base. Mas qual base, né, Lu? Vamos repetir, porque a gente conversou muito disso ontem. Então, quando a gente está fazendo mirepoix, e eu falei da cebola brûlée, a gente viu que vale a pena a gente fazer um brûlée de cenoura também, e vale a pena fazer um brûlée de alho poró e de salsão, moçada. Não esqueça de fazer um brûlée de salsão. É tostar a parte de folhas, queimar um pouco da parte de folha de salsão para a gente produzir uma base realmente impactante, complexa. Lembra da estrutura? Sabor, cor, textura, aroma e complexidade. Lembra disso? O que traz essa reação de Maillard e o brûlée, que a gente chama. Então, dá brûlée em todos os elementos do mirepoix e depois a gente vem para a pansagem. Não só mirepoix, depois vem as carnes, né, que a gente comentou ontem. E depois a pansagem, que é jogar uma colher de extrato de tomate, né, e aí sujar aquilo tudo para aquilo que o Cristiano falou, colocar mais cor, né, mais notas ali, né? Vamos lá, vamos entender o próximo passo da pansagem, né? O que seria depois da pansagem? O que vem depois da pansagem? Então, primeira coisa, né? Produção de sabor. Eu fiz mirepoix bem tostado. Depois eu posso tirar o mirepoix da panela, tá? Tostado, segurar. Colocou mirepoix na panela, tirou o mirepoix. Colocou as carnes, tostou também. Tudo brûlée, tosta. Aí tostou também, beleza. Isso para produção de base escura, hein, moçada? Claro, é outra história. A gente não está tratando aqui. Então, fez as carnes, depois junta tudo. Depois desse processo, que a gente vai colocar o extrato de tomate, juntou tudo na panela, coloca o extrato de tomate, e aí você vai sujar mais a panela. Você vai dar mais elementos de complexidade para isso, tá? E aí, depois, nesse momento, a gente vai deglaçar e retirar todo o sabor que ficou impregnado na panela, além de toda a cor que a gente propôs através dos brûlés, né, das reações de Maillard, tá? Pessoal, colocou pansagem, depois deglaçou. Deglaçou com o quê, pessoal? Qual que é a métrica de deglaçagem mais clássica que vem da cozinha clássica francesa ou da cozinha clássica europeia? Qual que é a métrica de deglaçar? Fala para mim aí. Deglaçar com qual ingrediente? Normalmente, a gente deglaça com... Vamos ver se alguém é rápido no gatilho aí para resolver essa parada. Normalmente, a gente deglaça com... O Marcos falou vinho, é isso aí, Marcos. É isso aí. Normalmente, a métrica é deglaçar com vinho, não é isso, moçada? Métrica é vinho. Aí, se não é o tinto, é o branco, não é isso? Se não é o branco, é o vinho fortificado, né? Show, Lu, é isso aí.
Maravilha, moçada. A métrica é essa. E aí depois, quando foi rompendo-se a métrica, nessa coisa da regionalização e tal, o que que começou a deglaçar com o que aqui em Minas Gerais? Com cachaça. Depois começou a métrica cachaça, Minas Gerais. Aí cachaça, tal, não sei o que lá, né? E aí só deglaçar com cachaça, tal, não sei o que. E aí, moçada, vão duas perguntas aí para vocês. Primeiro, sobre a pansagem. Primeira pergunta é sobre a pansagem. Pansagem, vamos deixar bem claro. A pansagem é, impregnar mais cor, sabor, aroma, textura e complexidade para a sua base através de uma colherada, duas, três, depende da quantidade de base que você está produzindo, de extrato de tomate. Ok? Ok. Deglaçar é uma técnica de retirar vamos dizer assim, esses sabores, esses elementos de cor, sabor, textura que estão impregnados na panela através de um vinho, normalmente vinho tinto para bases escuras, né? E você pode até trabalhar com outros vinhos. Ok. A métrica é essa. Agora eu pergunto para vocês, por que que a gente não transcende essa métrica? Por que que a gente fica, igual a pergunta de ontem, por que que a gente fica reproduzindo essa métrica? Vamos entender esse processo. Por que que eu não posso fazer pansagem com outra base e não tomate? Qual que é o ingrediente mais emblemático mineiro que eu poderia fazer uma pansagem? Estou falando mineiro, moçada, porque eu estou em Minas, mas você que está acompanhando aí, a gente tem o Brunão que está lá na Itália, a gente tem uma galera, tem a Priscila que está nos Estados Unidos, tem a André que está no Canadá, tem a Fabi que está na França, tem a moçada que está fora, né, que está acompanhando a gente fora, mas tem uma moçada de outros estados, né? Tem o Giovanni que está em São Paulo, isso que eu estou me lembrando aqui, né? Então, toda essa galera aí, fala aí pra gente, assim, o que, que você faria de pansagem de algo que é representativo da sua região? Porque você compreende que a França ou a cozinha europeia, ela não foi buscar na Ásia, por exemplo, ela não foi buscar na Ásia algum elemento que ela pudesse fazer a pansagem, ela buscou algo que era próximo dela, né, que era de construção dela. Marcelo, show, Marcelo, goiabada, velho, ótima consideração. Excelente consideração, tá? Até porque você pode produzir sua goiabada com pouquíssimo açúcar, né? E aí você vai ter uma base muito boa para colocar na sua pansagem, ao invés de usar o tomate. E aí acaba dizendo muito respeito a algumas regiões do Brasil. Muito mais do que o tomate. Percebe como que a temática da nossa aula é construindo sabor, não é reproduzindo sabor. Porque eu poderia falar aqui, vamos, ó, temática da aula é reproduzindo o sabor da cozinha europeia. Né? O que eu estou dizendo é que a gente precisa, óbvio, de uma diretriz. A gente vive através da diretriz, não tem jeito. Né? Sempre tem alguém falando o que é o bom e o que é o ruim. A gente tem a dualidade, né, da vida, dialéticas eternas, né? Então, não tem como, claro, a gente precisa de um rumo, para saber qual é o caminho, mas eu acredito que a gente precisa construir em cima do rumo, e não só aceitar o rumo e reproduzi-lo, né? Com muita acidez, poderiam ser também maracujá. Ótima consideração, Fernando, até porque nós vamos falar disso agora, na deglaçagem, nós vamos falar da acidez, tá? A gente precisa tomar bastante cuidado com a acidez, e vai ser importante a gente relembrar isso, porque a acidez ela tem um momento certo para colocar, para a gente usar a acidez, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente está falando da pansagem. Primeira coisa que eu acho, a gente precisa entender o nosso ingrediente. Os doces mineiros, laranjada, cidra, isso, piqui, boa, piqui, excelente. Se você fizer uma deglaçagem, uma deglaçagem não, uma pansagem, tá? Com uma laranjada, como eu estou dizendo, assim, o ideal é você produzir essa laranjada, ou doce de cidra e tal.
Por quê? Porque você interfere na condição do açúcar, do dulçor, né? Que vai gerar um resultado final para o seu caldo, tá? Eu acho que dá para a gente ter alguma condição de produzir essa base, né? E que seja uma laranjada, por exemplo, não um doce de laranjada, mas né, a redução, por exemplo, da laranja. Como você faria com tomate, você faz sem o tomate, você faz com a laranja. E faz um molho de laranja, né? E dá para usar essa passagem. Agora, vamos pensar aqui praticamente, uma coisa bem prática. Dá para a gente pegar, por exemplo, o giló, bater com quiabo, com um pouquinho só de água, processar, não vai ficar parecendo um extrato de tomate, a pasta, mas vai ser uma pasta verde. E aí você colocar a colherada dessa pasta, você está reproduzindo pansagem, moçada. E é uma pansagem digna, verdadeira, real, que diz respeito, que tem significado, que diz respeito a você e ao seu meio. E aí vai fazer mais sentido para o seu comensal. E é dessa forma que você impacta as pessoas. Né? Por que a França impactou a França? Porque ela cozinhou para ela. E o que falta para a gente? Entender o processo, observar e alterar para impactar nosso povo. Né? O Wagner, tomate de árvore. Ele é mais verde, tem aroma de maracujá, maduro de goiaba, né? Não sei se eu entendi bem, mas é isso, né, Wagner? A gente buscar esses elementos que você está colocando. Ah, a Sofia colocou um negócio importante. Sofia, beterraba, sensacional, Ademir. Belíssima ideia. Beterraba também, cara. Bate beterraba no liquidificador com água. Por que a gente tem que fazer pansagem clássica francesa e não a nossa pansagem? Né? Qual que é o objetivo da pansagem? Agregar cor, sabor, textura, aroma e complexidade. É agregar. Né? A gente pode mudar o elemento para agregar. Agora, olha só, a Sofia colocou aqui caqui, pasta de pimentões, baba ganoush. Claro, o baba ganoush, obviamente, não vai ser, até a pasta de pimentão não vai ser tão regional, às vezes. Né? Vai buscar outras diretrizes. Mas é óbvio, claro que dá para usar exatamente. Agora, o caqui, ô Sofia, que você levanta, o caqui eu tenho uma consideração importante a fazer. O caqui, ele tem notas muito similares ao tomate. Muito. Ele tem notas doce e ele tem notas ácidas também. Apesar claro, haver, como o tomate, variações, mas existe essa nota doce e ácida. Agora, o caqui, eu vou falar mais para vocês. Eu uso como base para a produção de guisados mineiros caqui tostado. Caqui tostado, né? Você entende? Porque eu acho que isso pode dar um grande resultado. Né? E isso pode dar um grande... Pode dar não, eu estou dizendo que o caqui tostado... Deixa eu diminuir meu volume aqui. Está chegando umas mensagens aqui. Maravilha. O caqui tostado, ele agrega um valor assim, sensacional. E ele é o mais bonito do caqui, porque ele é de época. Existe um momento que você consumir o caqui. E você compreender os momentos que você pode acessar a natureza, isso faz todo sentido. Né? Isso, Sofia, como a cebola brulê, exatamente. Eu corto o caqui em quatro. Né? O caqui não pode estar extremamente maduro, porque senão ele vai desfazer. Tá? Eu corto o caqui em quatro e chapo os 8 lados que ficam residuais planos para mim. Então eu tenho 8 lados tostados para trabalhar essa base de sabor. E aí é o seguinte, moçada, jabuticaba também daria, Sofia. Ótima consideração. Principalmente algo com a cor escura da jabuticaba, tá? E um processado de casca de jabuticaba também. Quando a gente faz a composta de casca, sabe? Aí, se a gente processar isso com um pouco do líquido, vira uma base incrível. Estamos na época do caqui, exatamente, Lu. Manga ubá também dá, exatamente, Marcos. Show de bola. Então, moçada, a pansagem é o que eu chamo de segredo escondido, lembra? O segredo esquecido, na verdade, né? Porque ninguém faz.
A galera faz uma base e a galera fica assim, ah, como é que eu me posiciono no mercado? Poxa, faz uma linha de sabor que só você tem. Entende? Olha aqui que eu vou falar um negócio para vocês. O tempero aqui da minha casa é alho, muito alho, cebola, bastante cebola, óleo, sal e jiló. Jiló, cara, tudo processado e os bifes, os guisados, tudo, né? O repolho, o quiabo, tudo eu faço com essa base. Muito alho, muita cebola, óleo, sal e jiló, tudo triturado, né? Porque o jiló ele é incrível, é fantástico. E ele tem um potencial de nutriente incrível. Né? E muitas vezes você vai encontrar pessoas que se contrapõem ao gosto. Agora, coloca isso num tempero, que isso dá um resultado fundamental. Né? Agora, pensa o que eu disse: cebola, alho e jiló. Tira o óleo e o sal. Isso é uma pansagem. Cebola, alho e jiló. Triturado, pega uma colherada daquilo e ó, joga na panela, pansagem. Se eu tiver uma pasta daquilo, coloca um pouquinho de água, pansagem. Agora vamos passar para deglaçagem. Depois que eu sujei bastante a panela, sujei, né? Tô ali fazendo minha base, meu fundo, né? Minha produção de sabor. Depois que eu sujei bastante a panela, depois que a gente produzir essa base, o que a gente vai fazer é deglaçar, né? Tirar os sabores, ok? Como que a gente vai deglaçar? Métrica clássica, vinho tinto, beleza. Mas depois do vinho tinto, cachaça, tá, vinho branco, vinho fortificado, né, essas coisas todas. Moçada, por que não deglaçar com outro líquido? Tá vendo como que a gente reproduz muito? A gente fica assim, como é que é? Como é que é deglaçar? Deglaçar é vinho. Mas você vai lá e faz vinho a sua vida inteira. Sem refletir aquele processo, cara. Kiki, vinagre. Você comentou vinagre e o Fernando colocou lá em cima líquidos ácidos. Eu vou falar dos líquidos ácidos agora e é importante. Café, Sofia, show de bola. Limão capeta, ótimo, Kiki. Vamos contribuir isso aí. Chás, show de bola, Sofia. Vamos lá, vamos entender. Suco de frutas, ótimo. Ó, pessoal, sensacional, belíssimas ponderações. Estou adorando. Ó, excelentes ponderações. A gente vai precisar realmente entrar nesse processo para vocês entenderem o que é isso. Vamos lá. Não é recomendado eu usar líquidos ácidos, ok? Para deglaçar, maracujá, limão, vinagre e tal. E uma das coisas que a galera usa muito nesse processo é o vinagre balsâmico, porque ele acaba agregando um valor de cor muito pronunciado, e isso é muito legal. Mas para esse momento, não. Então, deglaçar, não vamos usar líquidos extremamente ácidos. Por quê, moçada? A dica é sempre assim. Vou falar para vocês. A dica é sempre assim. A febre do neném. É o pulo do gato, tá? Febre do neném, não esqueçam disso. Qual é a temperatura de febre, de temperatura do neném, que eu não posso deixar subir? Porque se subir a mais, eu corro risco. Ou o neném corre risco, né? 40 graus. 40 graus eu começo a ter uma diminuição do metabolismo de algumas enzimas, tá? Que desfavorecem alguns processos no meu corpo e começam a diminuir algumas reações e o bebê ou a criança tal pode entrar em colapso. O adulto também. Acima de 40 graus eu começo a diminuir o metabolismo de algumas enzimas. E por quê, moçada? Porque eu começo um processo de precipitação proteica. O que é basicamente a precipitação proteica? É um desarranjo molecular. Tá? Então, eu tenho uma estrutura molecular arranjada, e quando eu imprimo temperatura ali, eu desestruturo isso, eu desligo algumas estruturas proteicas, e o que impede o bom funcionamento das células. Tá?
Mas o que a célula do neném tem a ver com a nossa base de sabor? Então, eu vou explicar para vocês. A gente não pode colocar sucos ácidos, a gente deve ser disruptivo, a gente deve contestar a métrica francesa de colocar só vinho, mas a gente não pode ir para bases ácidas. E por que não, moçada? Porque quando eu coloco uma base ácida, ela também é uma forma de precipitação proteica. Alguém lembra de uma receita clássica peruana que se chama ceviche? O que acontece dentro do ceviche? Quando eu coloco um líquido ácido em contato com uma proteína, que é o peixe, esse líquido ácido começa a precipitar a proteína e essa proteína tem a geração de um subproduto, na verdade dois. Toda precipitação de proteína gera subproduto. Quais reações subproduto geram no ceviche? Primeiro, eliminação de líquido, que vai gerar o leite de tigre. Segundo, modificação da cor. É o que a gente vê no ovo, quando ele coloca em contato com a temperatura da panela. A clara, que era translúcida, passa a ser branca opaca, não é isso? Geração de subproduto, modificação de cor, ok? Precipitação proteica, são reações químicas. A gente precisa entender isso. Se quisermos ser cozinheiros, precisamos entender de adjacências e não somente de receitas, né? Então, nós vamos nessa linha de entender a precipitação proteica e qual que é a reação de um meio ácido dentro disso. Você tem legumes, você tem carnes. E se você tem um meio ácido envolvido nessa história, o que acontece é que você precipita proteínas das suas bases de sabor e você causa a insolubilidade dessas proteínas. Na química, a insolubilidade significa a não troca com o meio. Ou seja, se eu tenho uma carne crua, vamos acompanhando. Se eu tenho uma carne crua, colocar ela dentro de uma jarra de suco com água e mexer, ela vai virar um suco de carne? Não. Mas nesse estado crua, ela está solúvel pela química. A solubilidade pela química não é a mesma solubilidade que a gente entende de misturar um suco na água e ficar solúvel. Okay? Então, a solubilidade da proteína na química significa a capacidade de troca com o meio. E para a produção de sabor, eu quero tirar o máximo de sabor da carne ou dos legumes e passar para o meio, que é o quê? A água. Entende? Passar para a água, para o meio. E se eu coloco meio ácido, eu bloqueio essa capacidade de troca. Ou seja, eu torno minha proteína insolúvel ao processo. E é justamente o que eu não quero. O que eu não quero. Então, algumas pessoas vão falar, poxa, Adriano, mas você deu temperatura, fez brulê, já deu uma insolubilidade ali na proteína. Claro, já deu. Né? Então, esse é o primeiro impacto. Agora, por que você vai dar uma outra reação de insolubilidade nessa proteína? Para trocar menos ainda se o que você quer é uma infusão, uma troca de sabor. Você quer ter aquela base produzida para você ter entrega de sabor dentro de um prato. Compreende? Então, não pode usar líquidos ácidos por causa disso. Porque se você usar líquido ácido, e aí o pessoal usa muito vinagre passando, você freia um processo de troca e sua base vai ser mais pobre, entende? Vai ser muito mais pobre. Não é por isso. Precipitação proteica. Qual a temperatura de cocção dessa base depois que você deglaçou com vinho? Ou deglaçou com suco, por exemplo, de uva, que não é extremamente ácido. Você deglaçou com suco de pera, que não é extremamente ácido. Você deglaçou com, por exemplo, que mais? Vamos pegar ideias aí. O que você vai ter, né, nesse processo? Você vai ter uma perda de troca. E a gente não quer isso. A gente realmente não quer uma perda de troca. A gente quer a troca. Cerveja, boa, Gabriel? Boa.
funcionam, líquidos gasosos funcionam, mas às vezes vão acabar perdendo o gás, né? Mas funciona, eles não vão ter muita função, tá? Funcionam, né? Mas, por exemplo, um refrigerante, tudo bem, entende? Que não seja extremamente doce, que normalmente é a métrica do refrigerante. Tal, mas cerveja é uma bela pedida, uma belíssima pedida, deglaçar com cerveja. Tá? E aí depois a gente vai cobrir de água. Água qual a temperatura, moçada? Fria. Água fria. Por que a gente vai cobrir de água fria, moçada? Porque eu acabei de falar para vocês da febre do neném, lembra? A reação de 40 graus de precipitação proteica, a gente está falando de insolubilidade da química, de reações que vão contribuir ou não com a formação do sabor. E você é o cara responsável por isso. Você é o dono da produção de sabor. E aí não adianta culpar o produtor, o tomate não veio legal essa vez. Não, cara, você às vezes não tá com a técnica toda na sua mão, né? O que a gente vai fazer? A gente vai cobrir de água para continuar a cocção da nossa base. Cobrindo de água, nós vamos colocar água a qual temperatura? Fria. Por quê? Porque a gente sabe lá que a febre do neném é 40 graus. Então, depois de 40 graus, para algumas proteínas, depende do que, Adriano? Depende da cadeia proteica que essa proteína tem. Depende da formação proteica. E algumas vão precipitar com 60 graus, algumas vão precipitar com 55, algumas vão precipitar com 62, e por aí vai. Né? Mas o fato é o seguinte, nós temos que manter temperatura baixa para a produção de bases de sabor. Qual temperatura, Adriano? Entre 50 e 65 graus. 65 é a temperatura de pasteurização. Então, eu posso dar um start de fervura, que eu chamo, que é subir a temperatura acima de 65 graus, depois de 4 horas de cocção, se for uma base longa, tá? Seria uma troca por osmose, tipo isso, né, Wagner? Eu não sei, honestamente, se o termo se aplica exatamente a todas as reações que acontecem ali. Vamos procurar saber. Obrigado pelo apontamento, cara. Eu assumo que não sei se o termo refere-se a todas as trocas que acontecem ali. Mas eu vou procurar saber. O Renatão é um parceiraço meu, que me dá maior apoio nas questões químicas. Eu vou procurar saber com ele, tá? Vamos que vamos. Então, a questão da osmose a gente vai verificar. E também, moçada, o que acontece? O ponto fundamental, então, é manter temperatura baixa, porque é entre 40 e 65 graus. Né? Nós precisamos manter essa temperatura baixa. Primeiro, faça um fundo a 45 graus controlados do termômetro. Você vai ver o aroma que você tem na sua casa, quantidade de elementos que são soltos. Né? E quando você faz ele em fervura, a coisa não acontece dessa maneira. Se perde muito elemento volátil, se perde muita linha de sabor, entende? Então, é uma questão complexa, tá? É uma questão complexa. A gente precisa seguir. Agora, olha, restaurantes normalmente não seguem isso. Você está vendo como que não é difícil você entender o processo e no seu restaurante se posicionar, ou no restaurante que você é contratado, eles às vezes deixam ferver. É complicado, sei que é. Então, temperatura de cocção, moçada, febre do neném, 40 graus, início de precipitação proteica, e a gente vai chegar isso no máximo a 65 graus, ok? Sabe uma pergunta que eu queria falar para vocês? Por que o preparo de fogão a lenha é tão gostoso? Tem ou não tem um sentido nessa história? Por que o preparo de fogão a lenha é tão gostoso? Porque o fogão a lenha, moçada, é temperatura baixa há muito tempo. Você vai falar, Adriano, não, fogareiro alto pra caramba lá no fogão a lenha. Nada. Os feijões são cozidos em 3 horas. Arrasta para o lado ali na grelha ali, deixa do lado, não deixa no fogo direto. Cozido em 3 horas. Por que é tão mais saboroso? Né? Porque tem a ver com a troca de sabor e reação química dentro da produção de sabor. E você precisa se apropriar disso. Agora, queria falar uma coisa para vocês. Elementos da nossa cultura. Cansanção, ora pronobis, beldroega, giló, couve, taioba.
pequi, caqui, mandioca. Quer dizer, olha tanto de coisa que a gente poderia usar para remoiagem. Não, remoiagem não, desculpa, para pansagem, que a gente poderia usar para pansagem, né? Ou para outras linhas de sabor. Quem disse que nosso mirepoix tem que ser cebola, cenoura, salsão e poró? Fazer um mirepoix diferente, igual eu propus ontem. O meu mirepoix é mandioca, jiló, quiabo e cebola e alho. Poderia muito bem ser. E aí você vai ter uma base, uma construção de sabor ímpar, que é só a sua, que é a sua maneira de impactar, né? Pessoal, e para fechar, nós estamos chegando ao fim. Para fechar, nós vamos falar o que é remoiagem. Remoiagem. Remoiagem é o reaproveitamento, né? Então, vamos supor, você fez a base, fez a base, fez a base, depois você vai coar, não é isso? E ficou aquela carne, aquele bagaço, né? Aquele resto de legume e tal. Usa-se muito fazer o remoiagem. Na cozinha a gente chama de remu, né? O que é o remoiagem? Remoiagem é aproveitar essas bases de sabor, que ainda podem ceder um pouco de cor, um pouco de textura, um pouco de aroma, um pouco de sabor e um pouco de complexidade, né? E aí você cobrir de água fria novamente e cozinhar. Tá bom? Isso é remoiagem. Muito, muito comum, muito utilizado na cozinha para gerar sustentabilidade. Remoiagem, é isso aí. Então a gente vai trabalhar a remoiagem para a gente não perder fundo. Agora, lembrando, né, pessoal? Se a sua base é a produção de uma demi-glace, que vai cozinhar 48, 50 horas, difícil da gente fazer uma remoiagem. É bem difícil, tá? Porque no final você não tem mais estrutura de sabor, você já não tem complexidade, tá bom? Então, tomar cuidado também, porque a remoiagem é algo que é necessário fazer com fundos de cocção curta. 5 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Passou de 8 horas, cara, já começa a ficar difícil. Passou de 15, 12, 16 horas, começa a ficar difícil você extrair muita coisa de uma remoiagem. Tá bom? De uma dessas bases. Olha, a pergunta fundamental de hoje, que é muito importante que vocês saibam e que vocês respondam. Pergunta fundamental. Pessoal, o que nos impede de construir a nossa métrica de produção de sabor? Entende? Por que você não usa a laranjinha Quincan, por exemplo, para produção de sabor em algum caldo, em alguma produção de base? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O nosso guisado, nosso frango com quiabo, por que ali não está impressa a nossa marca de caldo, de produção de caldo marrom escuro? Por que não está? Por que ninguém vibrou ainda com isso? Vou falar um negócio para vocês. Na França, existe eu não vou lembrar exatamente o nome, mas existe uma confraria de Lichinois de la Tarte Tatin de la Motte Bivron. É um negócio assim. É uma confraria que está preocupada em honrar a história da receita da Tarte Tatin. Aí você me pergunta por que a França é tão evoluída na culinária, na gastronomia? Porque os caras se apropriam do processo. Aí eu pergunto, por que nós não temos uma confraria de honra, a honra da receita, da história, do savoir-faire, do povo mineiro, do pão de queijo sensacional de Minas para o mundo? Por que não temos isso? Entende? Por que a gente não tem isso? Então a pergunta que fica, o que nos impede de criar uma base nossa, com nossa cara, né? Supervalorização do que vem de fora, isso aí, Sofia. Mas agora já chegou a nossa hora. A gente já entendeu esse processo. Agora está na nossa hora de botar a manga para fora e construir a nossa base, nossa identidade. Isso está na hora demais. Copiamos muito e criamos pouco, Afonso. É isso, meu velho. E está muito na hora da gente refletir que processo é esse que a gente está reproduzindo. Né? Por que eu estou fazendo pansagem clássica francesa e não estou fazendo uma pansagem brasileira? Né? Por que a gente está fazendo deglaçagem com vinho tinto e não está fazendo uma deglaçagem, por exemplo, com um suco de goiaba? Né? Que é uma coisa muito próxima da gente. Por que a gente não está fazendo? Moçada, era isso que eu queria refletir com vocês hoje.
e deixar realmente uma pulga atrás na orelha de vocês. A gente falou da pansagem hoje, a gente falou da produção de sabor, do mirepoix, que não precisa ser uma construção de reprodução idêntica da base clássica francesa, né? Mas a gente não pode perder de vista o que é essa construção clássica francesa ou europeia. Mas a gente pode sim atacar com o que a gente tem, tanto na no mirepoix, quanto na pansagem, quanto no remouillage, né? Que é o processo, a gente fazer uma remouillage, usar isso também, tanto no matignon, e também, moçada, uma outra história que é a gente entender o processo de temperatura, cara. O processo de temperatura de cocção, poucas pessoas falam disso. E o resultado é assim, sei lá, do 10 de resultado, do 10 aqui que você vai passar para o 100 de resultado. Se você respeitar temperatura baixa de cocção de bases e fundos, né, produção de sabor. Moçada, eu queria agradecer a todos. Amanhã a gente vai continuar conversando sobre produção de sabor, sobre técnicas, sobre reações. Não sei se eu dou um spoiler, não sei, acho que eu vou dar um spoiler, hein? Vou dar um spoiler. Pode, não pode, equipe? O que você acha, equipe da UNT? A equipe vai falar se pode dar o spoiler ou não pode. Vamos lá. Veredicto é da minha equipe, hein? Manda aí pra gente no Insta, porque a gente sabe se pode dar o spoiler. Pode, aí. Show de bola. Então, nós vamos falar amanhã de construção do melhor soufflé do planeta, hein? O melhor soufflé do planeta será construído amanhã, às 21 horas em ponto. Tamo junto, moçada. Obrigado. Obrigado. Equipe da UNT, coloca o link de novo do Telegram. Quem tiver interesse em acompanhar no Telegram lá, a gente tá junto pelo Telegram diariamente e também estamos em todas as plataformas. Acessa aqui o Linktree da minha bio, que vocês podem pegar todas as redes sociais da UNT, ok? Que aí a gente fica cada vez mais próximos. Cerveja brasileira tem feito muito questionamentos com o clássico dos receitas, por isso tem destacado tanto. Sensacional a colocação, Afonso. Sensacional. Obrigado por contribuir. É exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem que sair do lugar, a gente tem que movimentar, tá? Valeu, Marcelão. Obrigado. Show de bola. Tamo junto, velho. Cara, as portas estão abertas. Valeu, Fernando. Muito obrigado, velho. Você é o cara também. Vamos junto, hein? A gente vai conversar amanhã. Ô, Eliana, satisfação. Eu vi que você entrou lá no começo. Show de bola, Eliana. Saudades também de vocês aí. Vamos junto. Vamos conversar, Eliana. A gente tem coisas para trocar aí, bate-bolas a fazer, hein? Acredito nessas parcerias demais. Vamos junto. Moçada, é isso. Estamos finalizando. Lembra, acessa lá o YouTube para ver todas as lives que nós temos feito. Está lá no YouTube, canal Unto, Academia de Gastronomia Criativa. Aqui você transforma o seu olhar de verdade. A Unto veio para impactar verdadeiramente as pessoas. Nós não brincamos. Como diz o Murilo Gun, não estamos de brincadeira na tomateira. E vamos que vamos, porque vai ser lindo. Vamos junto, hein? Até amanhã. Valeu!